Ernesto Brock. Mais uma vez agradecer o professor Emerson ter aceito o nosso convite. E como eu gosto do Liverpool, e a gente acabou entrando nessa área do Liverpool, e o professor trabalhou com o Firmino nas categorias de base, o que o professor podia falar do Firmino para esse pessoal aqui do Brasil que não entende muito bem o Firmino, acha que ele não tem lugar na seleção? O que falar desse jogador que tem essas características tão diferentes como o Firmino? Olha, primeiro sim eu queria falar da personalidade dele, né? Eu vi várias vezes as pessoas, porque ele tem um jeito meio excêntrico de se vestir, né? O Roberto Firmino, ele é extremamente tímido, é uma pessoa do bem, vocês não sabem do trabalho social que ele tem em Alagoas, né? Recentemente teve um senhor que era dono de uma padaria, né, da localidade onde ele morava, que quando, na época que ele era muito pobre, esse senhor dava pão para ele, né? Ele ia na padaria lá, o senhor dava pão para ele, ajudava a alimentar a família dele. E esse senhor, parece que ele faliu o negócio dele, ele foi lá e reconstruiu deu toda a estrutura para que ele voltasse com o negócio dele. E ele faz ações sociais, assim, fabulosas. É um cara, assim, que eu admiro muito. E ele é muito tímido. Para vocês terem uma ideia, eu aprovei o Roberto Firmino, tive esse privilégio, né? E não seria qualquer um, de repente, aprovaria ele, porque ele tem um talento natural. Ele, no primeiro treinamento que ele fez comigo no Figueirense, ele fez 2 gols de bicicleta. Sabe? No time sub-17 do Figueirense, que na época era tricampeão estadual de Santa Catarina. Ele fez 2 gols de bicicleta, eu peguei ele pela mão, botei dentro do ônibus e fiquei olhando, né? Fiquei olhando ali para ver se ele não descia. Quando chegamos no estádio Orlando Scarpelli, eu peguei ele pela mão de novo, levei lá na diretoria e falei: não deixe ele sair daqui sem assinar o contrato, que esse jogador aqui é nível de Série A, ele é nível internacional, um jogador de nível internacional, né? Não demorou, acredito que 1 ano e meio, 2 anos, ele foi vendido primeiro por Hoffenheim e depois ele chegou no Liverpool. Eu acho que é um jogador que ele sofre uma cobrança muito grande, justamente até pelo... Você vai falar de centroavante de seleção brasileira, você vai falar de Romário, de Adriano, de Careca, né? E ele tem um estilo completamente diferente, o Roberto, ele é um jogador que joga para a equipe, né? Ele joga para a equipe. No Liverpool, os protagonistas são o Salah e o Mané, mas o Roberto é o jogador que dá maior número de assistências, né? É o jogador que ele tem o maior número de roubadas de bola, é o jogador que ele corre 10, 11 quilômetros no jogo. Então ele joga para a equipe, né? Joga para a equipe e o Klopp reconhece ele, tanto é que não tira ele, deixa ele descansar um pouquinho, volta, né? Os números dele são excepcionais na Europa. Se eu não me engano, ele tem mais de 100 assistências, né? Sem contar o número de gols. Pro futebol brasileiro, ele é um centroavante um pouco diferente, né? Ele tem umas características um pouco diferentes que o centroavante que o brasileiro está acostumado. Por isso que ele é tão cobrado na seleção brasileira. Exatamente, é por essa referência que a gente tem. A nossa referência, a nossa regra é muito grande, é muito alta, né? É Romário, você vai lá, Romário. Ronaldo Fenômeno, né? Então, e o Roberto não, ele não tem essa característica. Ele não é protagonista, né? É um jogador de equipe, agora é um jogador muito talentoso, não está passando por um bom momento, né? Não está passando por um bom momento. De repente ele vai sofrer um processo agora de oscilação, mas eu acredito que ele tem tudo para estar nessa próxima Copa do Mundo. E do jeito que o Brasil jogou contra o Uruguai, se tivesse o Firmino, é o estilo de jogo do Firmino, que é o cara que faz a posição do centroavante, que volta como se fosse o antigo ponta de lança, camisa 10, para que o jogador que joga com um ataque, fazendo o que a gente chama de facão, né, professor, possa ingressar e ele ser esse elemento que corre pelo meio também, para dar opção. É porque hoje, no futebol moderno, tem uma posição que ela está em extinção também, né? Essa posição que está em extinção é o camisa 10. Hoje, o centroavante e o camisa 10. Hoje são os médios, né? Hoje você tem vamos usar Casemiro, que é um volante, vamos dizer assim, e você tem os médios. Né? Você pega aqui no Sul, nós temos o Edenilson, Patrick, né? Só para usar esses exemplos aqui mais nacionais, e você não tem aquele camisa 10. O camisa 10 hoje ele está jogando do lado, né?
Você pega o Everton Ribeiro, que era o camisa 10, ele joga mais do lado. Você pega o Arrascaeta, joga mais do lado também, que é um camisa 10, né? E o Roberto, ele talvez seja um dos últimos desses ponta de lança, como você falou. Talvez ele seja um camisa 10 de losango, né? O camisa 10 de losango, mais ou menos como o Liverpool joga, Isso. né? E por não joga com Ele é o 9,5. Ele é o 9,5. Ele é o 9,5. Ele é o 9,5, exatamente. Exatamente. É um jogador assim. Um do Zagallo. Um do Zagallo, lembra? Eu acho que em relação a ontem, a galera fica um pouquinho mais à frente. Mas é mais ou menos isso. Exatamente. E no Liverpool ele se encaixa tão bem, porque o Salah e o Mané, eles meio que são 9,5 também, né? Exato. Eles vêm, mas eles fazem a diagonal quando o Firmino recua. E o posicionamento do Neymar na seleção brasileira, ele acaba atrapalhando um pouquinho o Neymar. Na seleção brasileira, o Neymar ele joga por dentro também, né? Então ele acaba tirando um pouquinho de espaço do Roberto Firmino.